Bom dia! O nosso programa Café Reflexão já vai começar. Então se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilhe com seus amigos. Bom dia, queridos! Sejam bem-vindos ao Café e Reflexão. Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra lá em Mateus 14, 23 e falarmos um pouquinho sobre como sermos filhos que queremos crescer na intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. O versículo diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse versículo está falando de Jesus, Filho de Deus. Ele deixava as multidões, deixava seus discípulos, os seus seguidores e subia ao monte para orar. E ali passava horas em contato com o Pai, orando ao nosso Deus. Jesus, que era o Filho de Deus, passava horas e horas orando ao Pai. Quanto mais nós precisamos ter esse momento de intimidade, esse momento de oração, esse momento no secreto com o nosso Pai. Jesus fazia isso. E relacionamento com Deus é uma construção, um passo de cada vez. Nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus quando passamos tempo com Ele, intimidade com Ele, orando, lendo a palavra, que é um lugar que nós tiramos, que nos nutrimos espiritualmente, um lugar que nos dá sustento para as nossas almas, é a palavra do nosso Senhor. E criamos a intimidade com o nosso Pai quando nós passamos horas com Ele, orando no nosso secreto, fazendo o nosso devocional. Então nós precisamos ter esse tempo com Deus para criarmos um relacionamento com Ele, um relacionamento de pai com o filho, um pai com uma filha. Porque nós conhecemos a voz dos nossos filhos, conhecemos a voz do nosso marido, por quê? Porque nós temos intimidade com eles, nós vivemos grande parte da nossa vida com eles. E nós só reconheceremos a voz do nosso Senhor Jesus quando passarmos tempo com Ele. Porque o versículo de João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é ovelha e caminha perto do Senhor, você vai ter intimidade com Ele e você vai reconhecer a voz do seu Senhor. Mas muitas vezes, as multidões, assim como o versículo diz, as multidões nos impedem da gente ter um pleno relacionamento com o nosso Deus, uma vida de intimidade com o nosso Deus. O que são essas multidões? Hoje em dia, essas multidões podem ser até o nosso celular, porque muitas vezes eles tiram o nosso tempo de estar com o nosso Pai. WhatsApp, mensagens, redes sociais, passamos horas e horas no nosso celular. Isso acaba sendo as multidões que nos impedem de chegar ao nosso Deus. Deus nos ama e quer que passemos tempo com Ele. Então eu faço um desafio a você. Passe tempo com o nosso Senhor Jesus. Ore ao nosso Senhor Jesus. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, que nos nutre, que nos dá sustento para as nossas almas. É incrível que na medida que caminhamos com Deus, a luz do Senhor brilha em nós e vamos refletir isso na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. A luz do Senhor brilha em nós, mas para isso nós precisamos viver e conviver e ter intimidade com o nosso Deus. Orarmos ao nosso Deus, termos esse tempo de oração. Separe um tempo do seu dia. Vá para o seu lugar secreto, seja ele qual for, e em silêncio fale com o nosso Pai. E Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o que está aí dentro do teu coração, as angústias, as aflições que você tem passado. E Ele vai te responder. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais parecido com Jesus você vai ficar.
E as pessoas que você convive também vão perceber essa mudança em você. E você vai também transformar com a sua luz a vida das pessoas que vivem com você. Então dedique esse tempo ao Senhor. E lembre-se, quanto mais você orar, mais nutrido você vai estar. E vai acontecer que, através da sua vida, você vai brilhar à luz de Jesus. Converse com Deus, ore. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje.